Oi, gente, meu nome é Tainá Salles. Eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, a gente já tá no nosso segundo episódio dos defeitos do negócio jurídico. No primeiro episódio a gente falou sobre o erro e agora a gente vai falar sobre o dolo, né? Que estão previstos no artigo 145 a 150. E o dolo é o induzimento malicioso ao erro. Então, ele não é um vício da vontade propriamente, mas ele causa o vício da vontade. Então, diferentemente do erro, que é uma percepção equivocada, o dolo, ele é malicioso. E a gente tem tipos de dolo, né? Cami, você consegue falar pra gente quais são? Exatamente, gente. O primeiro tipo de dolo que a gente tem é o dolo principal, ou seja, aquele engano sem o qual o negócio jurídico não teria sido celebrado. E, gente, o dolo principal é o dolo capaz de anular o negócio jurídico, exatamente porque ele é a causa determinante do contrato. Em contraposição ao dolo principal, a gente tem o dolo acidental, que é aquele sem o qual o negócio ele teria sido celebrado, mas em outras condições. Então, ele não gera a anulidade do negócio jurídico. Ele só obriga a pessoa que induziu a outra, enfim, a celebrar esse negócio jurídico a perdas e danos, a indenização de perdas e danos. Então, por exemplo, se se a gente celebra um contrato, só que a gente tem ali um dolo acidental e eu induzi a Tainá a celebrar esse contrato, eu vou ter que indenizar a Tainá. Mas o contrato, ele ainda vai ser válido, não vai ser anulável. E, gente, além desses dois tipos de dolo, a gente tem o dolo bom, que é um dolo que é admitido pelo ordenamento jurídico, que é aquele que diz respeito às propagandas que vão exaltar as qualidades dos produtos. Mesmo que não seja tão verdadeiro assim, a gente permite essa prática no nosso ordenamento jurídico. E, gente, o dolo, ele pode se manifestar através de uma ação, como nesses exemplos, mas ele também pode ser uma omissão. A gente fala em omissão dolosa quando uma das partes se omite intencionalmente, engana a outra omitindo um fato. Então, por exemplo, eu vou vender um carro para Tainá, só que eu não falo que o motor está todo estragado. Eu me omiti em relação a um fato que é determinante. A Tainá não teria celebrado esse contrato de compra e venda se ela soubesse que tinha um defeito no motor do carro. Então, é assim que o dolo ele pode se manifestar através dessa omissão. Só que, Tainá, a gente tem outros tipos de dolo, não é? Sim, a gente tem mais três dolos. E neles constam, né, o dolo do representante legal, que é quando o dolo vem de um representante imposto pela lei. Então, vamos supor, um exemplo. A gente tem um filho, um menor de idade, que tem um imóvel. E o pai, que é o representante legal, ele vende o imóvel, só que de uma forma maliciosa. Por exemplo, dando falsos induzimentos para efetivar a compra. Então, falando assim, ah, não, porque são uns 100 metros quadrados e na verdade são menos, ou então coisas do tipo. E o que que acontece? Ele vai ser responsabilizado através dos seus atos, até o seu ato. Então, ele vai ser responsabilizado e o indivíduo também. Só que de forma mais protegida, porque quem escolhe, ele não está escolhendo ser representado. A lei impõe que ele será representado pelos seus pais. E com isso a gente tem o dolo representante convencional, que é, por exemplo, uma empresa contrata um terceiro, um imobiliário mesmo, e ele faz essa falsa venda, né? Então, ele é responsabilizado e pode ter dois desdobramentos, né? A responsabilização em conjunto ou a responsabilização só do imobiliário. A questão é que como é uma escolha da empresa, a contratação, então ela é mais responsabilizada mais visada do que o representante legal, porque ele escolhe, então ele vai ter que responder pelo contratado dele. E por fim, a gente tem o dolo bilateral, que é onde ambas as partes agem de má fé, e o direito, ele não defende isso, né? Ele não defende nenhuma das partes, porque eles sabem que eles estavam de má fé. Contrato malicioso, né? Um contrato
errôneo. Exatamente, gente. Só que a gente viu quando o dolo se manifesta em alguma das partes que estão celebrando o contrato. Só que a gente pode ter uma ação ali fraudulenta quando a gente tem um dolo de terceiro. Então, é uma pessoa estranha às partes que estão celebrando o contrato, mas que ela vai se beneficiar desse contrato celebrado entre as partes. E aqui a gente tem duas hipóteses, né? Se uma das partes, a que está se beneficiando, que está ali celebrando o contrato, ela tem ciência, ou ela deveria ter ciência da ação fraudulenta do terceiro, o contrato, o negócio jurídico pode ser anulável. Agora, se nenhuma das partes tinha ciência desse ato fraudulento, o ato é válido e o terceiro vai ter que responder por perdas e danos, vai ter que indenizar as partes pela conduta ilícita, né? Isso mesmo. E uma observação do dolo bilateral é que ele tem vigência, né? Ele tem a validade, ele produz efeitos. Mas a questão é que ele não tem a proteção em si judiciária. Então você não pode, né, ir na justiça querer a validade, mas ele tem, o negócio ele tem a validade, ele só não tem a proteção jurídica. A gente falou assim bem dos tipos de dolo, né? O segundo defeito dos negócios jurídicos, né? E a gente vai continuar falando sobre eles nos próximos episódios, né? Então é isso mesmo, gente. Continue acompanhando a gente em todas as redes sociais que a gente vai estar disponibilizando na bio para vocês conseguirem saber todos os novos episódios e interagirem com a gente. Exatamente. Beijinhos!